E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o que talvez o futuro nos reserve, né? Porque talvez, porque de fato ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Na verdade, se uma pessoa soubesse sobre qualquer movimentação de preços no futuro com absoluta certeza, ela conseguiria ficar multimilionária, talvez até bilionária. Porque bastaria o cara se entupir de opções de compra ou de venda, esperando por esse movimento que ele já sabe que vai acontecer e ganhar muito dinheiro com isso. No entanto, né, porque nós não sabemos o que vai acontecer, que a gente não pode se atrever a imaginar possíveis cenários à frente. E aqui eu vou falar de 5 cenários que eu constantemente imagino, porque acho que são desdobramentos lógicos da situação atual que nós estamos vendo, e vou compartilhar isso com vocês, deixando bem claro que eu não sei se todos eles vão vir se materializar, talvez algum deles venha de fato a se materializar, mas olhando hoje, eu creio que são desdobramentos lógicos e que por isso provavelmente veremos esse tipo de coisa acontecendo no futuro. E antes de entrar nesses 5 cenários, quero lembrar para aqueles que estão vendo o vídeo de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para ficar sempre a par das novidades. Bom, primeiro cenário, e eu acho que esse é um dos cenários mais lógicos, pensando no que já vimos em termos de intervenção de superpotências em outros países, é que, assim como nós já vimos durante todo o século XX e também século XXI, intervenção americana em países estrangeiros, e também já vimos a União Soviética fazendo isso durante o século XX, você pega, por exemplo, diretamente, né, a intervenção que eles fizeram dentro do Afeganistão, e isso sem contar a Guerra Mundial, né, que é uma situação de guerra, mas depois dessas guerras, em tempos assim de relativa paz mundial, isso acontecendo, eu acho que é um desdobramento lógico a gente pensar que no futuro, não sei quando, nós possivelmente veremos intervenções militares chinesas em outros países. E um dos motivos para isso pode ser aquela iniciativa que a China está trazendo agora, da criação de uma nova rota da seda, né, a chamada One Belt, One Road, ou seja, um cinturão, uma estrada. O que é essa iniciativa? Eu já falei disso algumas vezes aqui no canal, nunca dedicando espaço exclusivo para tratar dessa ideia, mas resumidamente, a China foi responsável por um dos maiores booms de commodities de todos os tempos. Isso porque grande parte da sua população, que era rural, migrou para a cidade, começou a consumir muito mais, e aí países exportadores de commodities, de matérias-primas, começaram a destinar muitas exportações para a China. Isso foi ótimo para o Brasil, por exemplo, no começo dos anos 2000, até os idos ali próximos da crise de 2008. Ganhamos muito dinheiro com esse boom de commodities. E a China se viu em determinado momento extremamente dependente de alguns poucos países. Estados Unidos, Brasil, Austrália eram 3 países que se destacavam entre esses poucos. E os chineses começaram a pensar que se alguma coisa acontecesse em termos de guinada política nesses países, com governos pouco alinhados aos governos chineses, e por mais que ideologicamente isso viesse a acontecer, mesmo assim não quer dizer que eles deixariam de fazer comércio, né? O governo atual aqui no Brasil já falou bem mal do governo chinês em termos ideológicos em alguns momentos, mas a China é nosso principal parceiro comercial. Nós não podemos nos dar ao luxo de deixar de negociar com a China, porque do dia para a noite não teríamos para quem exportar muito do que o Brasil produz. Mostrando até que quando você tem uma desavença econômica, não é só um lado que sofre, né? Ambos os lados sofrem no final das contas, porque trocas voluntárias enriquecem ambas as partes envolvidas. Na hora que você para a troca, ambas saem perdendo. Mas em todo caso, a China considerou essa hipótese, o que de fato veio a acontecer, né? A Austrália colocou uma série de barreiras para fazer comércio com a China, por exemplo, inclusive impedindo empresas chinesas de comprar infraestrutura na Austrália. Aqui no Brasil, o governo ideologicamente se afastou mais daquele governo que era mais simpático aos chineses que nós tínhamos anteriormente. E nos Estados Unidos, com o Trump principalmente, agora com o Joe Biden as coisas já mudaram um pouco, mas mesmo assim há muitas rusgas em termos comerciais com o governo chinês. Então eles estavam certos. E pensando que isso poderia acontecer, o que eles começaram a considerar? Não é só Brasil, Austrália e Estados Unidos que tem commodities. Você pega um monte de países na África que vão ter ouro, vão ter prata, vão ter minério de ferro, cobre, níquel, manganês. Mas o que falta neles é infraestrutura para que você possa, primeiro, explorar essa região que tem, por exemplo, esses minerais, estradas para que isso possa ser escoado, até um porto que tenha uma infraestrutura adequada para que você possa receber grandes navios. Então, eles tinham essas commodities, mas não tinha infraestrutura. O que a China pensou? Bom, nós podemos emprestar dinheiro para esse pessoal, eles assumem uma dívida na nossa moeda, o que é ótimo para criar demanda pelo yuan chinês, né? Então, eles fazem com que a moeda comece a ser mais aceita pelo mundo. Esses países são obrigados a gastar esse dinheiro dos empréstimos para fazer obras de infraestrutura com
contratando empresas chinesas para fazer isso, então o dinheiro ele volta para a China no final das contas, eles pagam juros por conta disso, e se não pagarem, a China vai lá e toma a infraestrutura desses países. É uma cláusula que está disposta nesse acordo comercial, aceito livremente por esses países, que em si são países de pouca disciplina fiscal e monetária. Então não são países que você pode falar assim, não, tá tranquilo em emprestar para eles. Então provavelmente o que vai acontecer? Na verdade já está acontecendo. A China já tomou algumas infraestruturas de países que deixaram de pagar as suas dívidas dentro desse tipo de acordo. Mas provavelmente vai chegar alguma hora em que um país vai se recusar a fazer esse tipo de coisa. E a China pode muito bem falar, tudo bem, se você se recusa, então vai lá as Forças Armadas chinesas e tomam a estrutura desse local. E um outro ponto é que nem precisa ser algo ligado a One Belt, One Road, né? Você tem uma questão ali que está extremamente mal resolvida ainda entre China e a ilha de Formosa, né? Que virou o país conhecido como Taiwan. Então, lá na época da Revolução Comunista, o pessoal saiu da China, fugiu para aquela ilha, criou um país independente, que até hoje não é reconhecido por uma série de outros países por conta da China. A OMS, por exemplo, não mandava informações para Taiwan porque a China não reconhece Taiwan como um país. E a China nunca foi para cima de Taiwan porque Taiwan é um forte aliado dos americanos. Mas à medida que o governo americano demonstra uma certa fraqueza, como aconteceu agora por conta do Afeganistão, pode chegar o dia em que a China olhe para isso, para uns Estados Unidos muito rachado, né, já cansado de tantas intervenções militares pelo mundo, com falta de apoio popular a isso, e decida que vale a pena a gente tentar tomar Taiwan, até porque há muita gente simpática em Taiwan ao governo chinês, porque crê que os Estados Unidos não farão muita coisa. Então, vai ser Taiwan, vai ser One Belt, One Road? Eu simplesmente não sei. Mas pensando no que já vimos em termos de potências hegemônicas no passado, eu acho que é quase que natural pensar que uma hora a China vai fazer esse tipo de coisa também. Quando, só Deus sabe, mas em todo caso eu não ficaria extremamente surpreso se acontecesse, já o que a gente pode falar que de certa forma é esperado. Nossa segunda ideia também tem a ver com China, mas eu diria que ela é um pouco contrária à maior parte das opiniões que nós vemos na mídia hoje, passadas inclusive por cabeças inteligentíssimas, né? Tem grandes gestores que falam isso, analistas e investidores, mas assim como em qualquer outra área da vida, para cada pessoa inteligente defendendo um argumento, você acha outras pessoas inteligentes defendendo o argumento contrário. E qual é o argumento que geralmente nós vemos? De que a China vai se tornar a maior economia do mundo. E eu não tô aqui para falar que isso não vai acontecer, eu acho até que isso pode vir a acontecer, mas não creio que vai ser alguma coisa muito duradoura. E por conta de um problema que eles têm e os americanos não têm, que é uma questão demográfica. E a demografia é uma disciplina que tem um razoável poder preditivo. Não é fácil mudar uma tendência demográfica. E o que nós vemos hoje na China é que, embora a população seja muito grande, ela está com uma tendência a diminuir, porque a população está envelhecendo rapidamente e a China tem taxas de natalidade cada vez mais baixas. E muito disso por conta de uma política equivocada que foi utilizada durante décadas pelo Partido Comunista Chinês, que foi a famigerada política do filho único, né? Onde, para a maior parte da população, você tinha certas exceções à regra, o governo chinês permitia que os casais tivessem apenas um filho. Então o que acontece hoje na China é que, embora essa política já tenha acabado, você tem um problema natural que veio para todos os países que se industrializaram, de queda das taxas de natalidade, e além disso você ainda tem uma herança desse problema do filho único, dessa política equivocada. De modo que, se a gente for pegar o crescimento da população da China, não só da China, de outros países, eu vou colocar um gráfico aqui que eu tirei da gestora Dahlia Capital, que mostra que de 1990 a 2020, a população da China cresceu mais de 20%, a dos Estados Unidos também próxima da China, a do Chile cresceu quase 50% e a do Brasil cresceu quase 60%, o que é bem interessante, né? Muito do boom que nós tivemos no Brasil tem a ver com esse crescimento populacional bem grande. Mas qual o problema? O problema é que, se nos últimos 30 anos a população nesses países todos cresceu bastante, enquanto em Rússia e Japão já estava diminuindo, né? Talvez até o problema do Japão não seja só um problema econômico, tem a ver também com essa questão demográfica. Para os próximos 30, o que nós temos é esse outro gráfico aqui, uma tendência de diminuição de boa parte da população desses países. Então você vê uma Coreia com a população diminuindo cerca de 30%, um Japão quase isso, a China diminuindo 20%, a Rússia um pouquinho menos do que isso, Chile, Brasil e França ficando mais ou menos estagnados e os Estados Unidos com uma população crescendo cerca de 10%. E por que essa questão demográfica é extremamente importante? Porque dentro dos países, o que a gente vê ao longo do tempo é que
uma população crescendo significava mais gente entrando no mercado de trabalho. Com esse pessoal entrando no mercado de trabalho, você tinha mais gente agora tendo renda, mais gente consumindo. Como o consumo de uma pessoa vira a renda de outra, então você tinha uma tendência ao crescimento populacional. Na hora que você tem uma diminuição do crescimento da população, isso fica mais difícil. Tem que ser o mesmo número de pessoas consumindo mais para que a economia continue crescendo. E no caso aqui, a gente não está vendo nem o mesmo número de pessoas, que é o que tende a acontecer aqui no Brasil, o que é até um alarme, né? A gente cresceu porque nos últimos 30 anos a população cresceu mais de 60%. Nos próximos 30 vai crescer zero. Então o brasileiro vai ter que consumir mais, por exemplo, né? Para quem olha pela ótica da produção, também vai ter que produzir mais, já que você não consegue consumir algo que não foi produzido antes. Lá na China, a gente vai ter a mesma população tendo que produzir e consumir muito mais no final das contas, porque ela vai estar diminuindo. Enquanto nos Estados Unidos ainda temos uma previsão da população aumentar cerca de 10%. Então os americanos têm algo que poucos países no mundo, os desenvolvidos principalmente, né, ou num processo mais avançado de desenvolvimento, terão mais gente. E é importante frisar também que não é só mais gente mais qualificada também. Pelo seguinte, lógico que os Estados Unidos atraem muitos imigrantes, né, nem sempre mão de obra qualificada, mas ele também atrai cabeças inteligentíssimas. Você pega, por exemplo, o Elon Musk, que está sempre aparecendo na mídia, ou porque fala mal de criptomoedas, como já falamos aqui no canal, ou porque está querendo levar pessoas para o espaço, ou porque fez alguma coisa com a Tesla. Esse cara hoje é dono de uma das maiores empresas que nós temos dentro da economia americana. Tem termos mundiais no final das contas, né, pensando em valor de mercado. E ele não é americano. O Elon Musk, ele é sul-africano. Você pega o Google, uma das maiores empresas do mundo, com um valor de mercado aí trilionário, quase chegando na casa dos 2 trilhões no momento que eu gravo esse vídeo. O Google foi criado por 2 caras, Larry Page e Sergey Brin. Olha o nome do Sergey Brin, né? Você acha que ele é americano? Ele é russo. Então, esses caras vão para os Estados Unidos porque eles têm um poder atrativo muito grande, eles trazem as melhores cabeças do mundo para perto. Você pensa aqui no Brasil, por exemplo, nós exportamos nossas melhores cabeças. Então, as pessoas mais inteligentes que estudaram comigo, na época que eu fazia colégio militar no Rio de Janeiro, algumas delas foram embora do Brasil. Por quê? Porque há uma remuneração maior fora do país. E a mesma coisa acontece com uma série de outros países, inclusive com as melhores cabeças da China. Elas costumam ir embora. Estava outro dia com fila no aeroporto, lá teve reportagem mostrando de pessoas querendo sair da China, que tem, de certa maneira, piorado suas políticas que eram mais liberais, pensando em termos de mercado. Por conta disso, pensando numa inércia da parte produtiva da China, eu acho que eles vão continuar crescendo mais do que a economia americana. Eventualmente podem vir a passar, mas demografia é destino no final das contas. É muito difícil mudar uma tendência demográfica, de modo que na hora que a população deles começar a diminuir, como já aconteceu com o Japão e a população americana continuar crescendo, embora menos do que nos dias de hoje, os Estados Unidos continuam tendo uma vantagem competitiva importante contra os chineses. A terceira ideia que eu vou passar aqui para vocês é uma na qual eu me baseei muito em termos históricos num período de anormal calmaria que nós temos hoje no mundo, somado a uma situação também quase inédita, que é um aumento das polarizações por conta da tecnologia. Então, o que eu acredito é que no futuro nós veremos uma maior fragmentação dos países. E por que eu digo isso? Porque praticamente nos últimos 20 anos, e isso é um dado que eu peguei de uma research de criptomoeda chamada Paradigma, que faz um trabalho bem interessante, inclusive, fica esse elogio a eles, li no relatório deles, muito interessante, que eles falaram ali, né, que nos últimos 20 anos, na verdade não chegava a ser 20 anos, pegaram de 2000 a 2019, só foram criados 3 países no mundo. Quando eu digo criados é que eles foram reconhecidos de fato, por exemplo, pela ONU. Esses países foram Montenegro, que era junto à Sérvia, né, derivados aí da fragmentação da antiga Iugoslávia, Sudão do Sul e Timor-Leste. Kosovo se esforçou para ser reconhecido, mas como a Rússia não queria reconhecer Kosovo, a ONU acabou não reconhecendo. Uma situação bem parecida com a que eu citei de Taiwan e China. Então, apenas 3 países em praticamente 20 anos. Sendo que se você pegar na década anterior, de 1990 até os anos 2000, nós tivemos uma ebulição de países no mundo, fruto, por exemplo, da queda da União Soviética em 1991. Se voltarmos mais ainda no tempo, pegando o século em si, de 1900 aos anos 2000, nós tivemos uma série de países entrando em independência, porque antes eram colônias de algumas potências europeias. Então isso aconteceu bastante na África, muito também na região da Ásia, de maneira que, se a gente for pegar os últimos 120
20 anos, o mapa mundi ele mudou tremendamente, né? Então foi outro. Só que agora a gente tem uma impressão de que as fronteiras estão simplesmente consolidadas. E nesse ponto eu gosto de lembrar de uma frase de um jornalista britânico chamado Henry Noel Brailsford. Peguei isso do livro A Ascensão do Dinheiro, do historiador escocês Neil Ferguson. Ele pega aqui que o Henry Brailsford era um membro britânico de uma comissão que estava encarregada de avaliar conflitos na região dos Balcãs, na Europa. Ele era um ferrenho defensor do Partido Trabalhista lá na Inglaterra. E o que ele disse foi o seguinte: na Europa, a época da conquista terminou. E, salvo nos Balcãs e talvez nas fímbrias do Império Austríaco e do Russo, é tão certo quanto nada na política que as fronteiras dos nossos estados nacionais foram finalmente definidas. Minha crença é de que não haverá mais guerras entre os 6 grandes poderes. Ele disse isso um pouquinho antes do meio do ano de 1914 e em 1º de agosto estourou a Primeira Guerra Mundial, que todos sabemos que depois levou até a Segunda, com uma grande modificação de fronteiras no final das contas. Então, movido por uma aparente impressão de calma, ele pensou que aquilo era o fim da história e acabou que não foi. E agora, além dessa paz anômala que nós temos em termos de movimentação de estados, nós temos um fator a mais que me leva a acreditar numa maior fragmentação, que é a questão tecnológica. Veja que hoje muita gente culpa as redes sociais por uma polarização maior que acontece em termos políticos, não só aqui no Brasil, como em praticamente todos os países do mundo. O pessoal fala que isso é culpa dos algoritmos, né? Porque afinal de contas, se você entra aqui no YouTube e vê um vídeo socialista e gosta daquilo, a rede vai te mostrar cada vez mais conteúdo socialista. Se você vê um vídeo libertário, a mesma coisa acontece, você daqui a pouco está vendo só conteúdo libertário, isso cria bolhas de opinião e daqui a pouco o pessoal pensa tão diferente uns dos outros que não conseguem mais se falar direito ou chegar num comum acordo. Então o que a gente está vendo é um esvaziamento do centro e um aumento de pessoas com posições cada vez mais contrárias e irreconciliáveis. Só que isso não acontece só por conta de algoritmo de rede social, isso acontece por conta de tecnologia. Você pega o WhatsApp, por exemplo, se alguém vai e coloca o meu número em um grupo cheio de integrantes do PSOL, eu não vou conseguir ficar lá muito tempo. Eu vou olhar, vou discordar tanto do que está sendo falado ali, que ou eu fico bem quietinho para acompanhar um pouquinho, ou simplesmente eu saio, mas como as ideias são muito diferentes das minhas, eu vou acabar não tendo nenhuma atração para permanecer olhando aquele tipo de conteúdo. Então as redes sociais, elas sabem disso também, tanto que tentam te mostrar um conteúdo que você tende a consumir. Mas mesmo que não houvesse algoritmo, a questão é que a tecnologia mudou o jogo. Porque antes da tecnologia, você era obrigado a conviver com as pessoas que estavam à sua volta. E elas podiam ter muitos pensamentos diferentes dos seus em termos políticos, e você não tinha para onde correr. Você tinha que dar um jeito de conviver com aquele cara. Então você chegava num meio termo, né? Uma solução de centro, digamos assim. Hoje o que acontece é que se o pessoal que está à sua volta tem um posicionamento muito diferente do seu, você não precisa mais lidar com eles diretamente. Você pode evitá-los e passar até uma comunidade utilizando tecnologia de pessoas que pensam exatamente como você. Então, juntando essas duas coisas, primeiro, momento de paz anômala, de pouca movimentação dos estados, com uma tendência à formação de bolhas de opinião que daqui a pouco não vão conseguir mais conversar, tendo tendências irreconciliáveis, o que eu acho é que, por exemplo, essas regiões que já são meio que uma colcha de retalhos, onde você já tem movimentos separatistas, vão começar a ficar cada vez mais separadas, de fato, né, em termos de ideias, de outras regiões. Então você pega, por exemplo, uma Espanha, quem já visitou lá Barcelona, eu já tive essa oportunidade, assim que eu me formei na Academia Militar, eu fui em Barcelona, no metrô lá da cidade, e você tem um aviso em catalão, que é o idioma local, você tem um aviso em inglês e depois você tem um aviso em espanhol. Então o pessoal já é altamente separatista. E isso é para citar um caso lá na Europa de diversos que venha a existir, e não só na Europa. Eu acho que esse movimento ele pode vir a acontecer em vários países do mundo, né? Tem gente até que projeta que essas divisões de opiniões podem levar ao fim da democracia, por exemplo, porque cada vez mais um lado lá do espectro político bem na ponta olha para o outro e fala: nossa, se o presidente for aquele lá, esse cara não me representa, né? E o outro lado olha da mesma forma. A quarta ideia aqui, e essa talvez seja a mais previsível de todas, é ainda baseada naquela questão demográfica que eu mostrei há pouquíssimo tempo, vou até colocar novamente o gráfico na tela, mostrando como a tendência é que a população de vários países venha a ficar estagnada, com alguns países até diminuindo em termos populacionais. E isso provavelmente nos levará até uma crise previdenciária como nós nunca tivemos no mundo, até porque o advento das previdências públicas é tremendamente moderno, e vale a pena falar sobre como ele surgiu, para que a gente entenda como que ele pode
pode vir até um final nas próximas décadas. Então, se a gente for pegar em termos globais, a primeira ideia de previdência destacada mesmo como algo para a massa de fato e não para segmentos específicos da população, ela geralmente é atribuída a um cara chamado Otto von Bismarck, que foi chanceler na Prússia. Então, Bismarck era um cara conservador, mas ele via o crescimento de ideias socialistas. E os socialistas tinham um ponto que é interessante, na verdade, ele até é verdadeiro em termos estatísticos, né? Os socialistas viam a indústria de seguros crescendo muito. E na indústria de seguros, o que você tem? As pessoas pagam o valor, né, um prêmio para a seguradora para que elas estejam cobertas caso algo muito ruim aconteça. Até disso vem, né, falar, o cara tá coberto, porque se alguma coisa acontecer de ruim com ele, a família dele recebe o dinheiro e não perde a cobertura, não perde o teto sobre a sua cabeça. Só que só quem podia pagar o seguro eram as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. Quem não tinha dinheiro nenhum acabava ficando sem seguro. E a seguradora simplesmente recebia o prêmio de várias pessoas e usava cálculos estatísticos pensando que, bom, a gente recebe esse dinheiro, nós investimos esse dinheiro em coisas seguras, esse patrimônio vai crescer e a gente vai conseguir pagar o dinheiro para quem tiver um sinistro só usando os rendimentos desse patrimônio. E isso foi extremamente bem sucedido ao longo do tempo. As seguradoras competentes conseguiram, de fato, fazer isso. E o argumento dos socialistas era, bom, por que não criar um seguro onde você consiga cobrir todas as pessoas com quem tem mais dinheiro pagando mais para quem tem menos não ter que pagar? E o ponto que eles usavam é, uma seguradora que tem poucos clientes, ela tem menos base estatística. Vamos supor que você queira fazer um negócio de seguros privado e você tem 10 clientes. E aí, pelo seu cálculo estatístico, você pensa que você vai ter um sinistro no ano, mas de repente você tem 2. Então você teve um aumento de 100% no índice de sinistralidade. Dependendo de como você fez o seu planejamento para ter o dinheiro para pagar para quem viria ter um sinistro, sua seguradora pode enfrentar sérios problemas. Se você tivesse 100 clientes, o planejamento seria melhor, porque se você planejou para ter problema com 10% disso, né, 10 clientes, e depois um teve um problema a mais, enquanto com 10 clientes esse um era 100% a mais de problema, agora ele passa a ser somente 10% a mais de problema. E quanto maior a base das pessoas que estão participando do seguro, mais fácil você ter em termos estatísticos aquilo que deve vir a acontecer nos próximos anos. Então, para seguradoras, tamanho é interessante, né? Quanto maior a base de clientes, maior o nível de planejamento. E eles argumentavam, olha só, quem vai ter maior tamanho em termos de seguro do que um Estado que cria um seguro para todos? E começaram com esse tipo de proposta. E o Bismarck viu que se ele não criasse isso, daqui a pouco algum socialista ia criar, ia levar o mérito pela ideia e ia ter uma forte força política. Então o que ele decidiu em 1889 é, vamos criar esse fundo de seguro social, que vai ser a previdência social também. E no caso, se o trabalhador tiver um sinistro, ele vai passar a estar coberto, mas se ele chegar até a idade de 70 anos, ele vai poder se aposentar ganhando uma pensão estatal. Só que o ponto é o seguinte, naquela época, os casais alemães tinham em torno de 6 filhos. E a expectativa de vida girava em torno dos 40 anos. Ou seja, você tinha muita gente entrando na economia para trabalhar, a maior parte das pessoas, né, não passava desses 40 anos. Tudo bem que 40 anos é uma média trazida para baixo porque a mortalidade infantil era mais alta. Mas, em todo caso, passar de 70 para se aposentar mesmo, eram pouquíssimas pessoas que tendiam a viver pouco tempo. No final, você tinha poucas pessoas recebendo benefício para muita gente pagando aquele benefício. E hoje o que acontece é a situação contrária. As pessoas, primeiro, em boa parte dos países, se aposentam mais cedo do que naquela época, com 70 anos do Bismarck, né? Já que na competição política por votos, sobretudo após o advento democrático, a idade das previdências começou a diminuir, então já tem esse ponto. Além de se aposentarem mais cedo, elas costumam viver mais, a expectativa de vida ela aumentou bastante desde o final do século XIX, comparado agora ao nosso ambiente no século XXI, e o número de pessoas entrando no mercado de trabalho está cada vez menor porque, como já abordamos, as taxas de natalidade estão mais baixas. Então perceba que a conta não fecha. Você vai ter muita gente para receber previdência, enquanto tem uma pequena base de contribuintes. O resultado disso vai ser várias reformas previdenciárias feitas ao longo do tempo, até que, eventualmente, as pessoas não ganhem quase nada de previdência pública. Então, esse pessoal, em termos de remuneração do governo, vai passar um certo aperto, né? O governo pode manter a remuneração, mas o dinheiro vai estar valendo cada vez menos. De qualquer forma, a gente não pode projetar que o horizonte para essas pessoas vai ser um horizonte confortável. A esperança que nós temos lá na frente é que, com a evolução tecnológica, o custo de vida caia cada vez mais. Só que pensando nessa grande possibilidade de uma crise previdenciária sem precedentes, né? Porque, como eu disse, as previdências são tremendamente novas na história global, o que eu aconselho para você é, tomara que isso aqui não vire realidade, mas se virar,
planeje-se para não depender de uma aposentadoria estatal. Se você tem direito à sua lá, é funcionário público, por exemplo, ótimo, né? Trate aquilo como uma opção. Então, uma opção, quando chega no seu vencimento, ou ela vira pó, pode estar chegada a um valor zero, ou ela pode estar chegando a um valor mais alto, você pode trocar aquilo por um ativo, no final das contas, vender com ágio. Então, pensa assim, é uma opção, é um pozinho que você tem aí na sua carteira, que pode te dar alguma coisa, mas com uma grande chance de não valer nada lá na frente. Pelo menos eu acho interessante encarar assim, porque afinal de contas, na pior hipótese, você já está com outro planejamento, e numa boa hipótese, você tem esse planejamento e ganha mais uma renda do governo. E o último ponto que eu vou deixar aqui, fechando esse vídeo até com um tom um pouco mais otimista, sobretudo para quem gosta de criptomoedas, é a ideia de que o Bitcoin, de fato, há várias previsões nesse sentido, né, por modelos estatísticos, tudo, mas eu acredito que se ele continuar existindo, a gente tem que fazer essa ressalva, que de fato ninguém sabe o futuro, mas a tendência irrefreável é que ele venha a bater patamares de preço muito altos, passando, por exemplo, de R$1 milhão. E por que eu digo isso? Bom, se o real ele só se desvaloriza ao longo do tempo, e de fato é o que acontece, né? Você entra agora no site do Banco Central, você olha lá um índice inflacionário batendo em 2 dígitos, sendo que a meta de inflação era de 3,75, com 1,5% de tolerância para cima ou para baixo. Para o ano que vem, a meta é de 3,5, com a mesma tolerância, mas a gente já não sabe se vai conseguir cumprir essa meta. Então observe que se o Banco Central fosse extremamente eficiente em bater essas metas, e ao longo do tempo aqui no Brasil, com o Plano Real, ele até foi, né? O que manteve a estabilidade do real foi o famoso tripé macroeconômico, onde você tinha responsabilidade fiscal, você tinha metas de inflação e a promessa de deixar o câmbio flutuante. Continuamos com o câmbio flutuante e não temos mais responsabilidade fiscal e também não estamos cumprindo com as metas de inflação. Mas perceba que cumprir a meta de inflação é manter o real desvalorizando um pouquinho a cada ano. Quando você rompe a meta, ele desvaloriza muito naquele ano. Então a tendência natural do real e de outras moedas fiduciárias é a sua natural desvalorização, com uma produção cada vez maior de dinheiro. Se a gente for acreditar nessa crise previdenciária, isso tende a se acelerar também, né? Com muitos países criando mais dinheiro para pagar pensão para os seus aposentados, inflacionando a moeda com isso e vendo o preço dos bens nessa moeda subir cada vez mais. Por outro lado, o que acontece com o Bitcoin é que você tem uma escassez matemática. Teremos apenas 21 milhões de unidades. Já temos cerca de 18 milhões produzidos, um pouco mais do que isso. Isso deve se esgotar no ano de 2140, segundo as previsões atuais, então tem cerca de um pouco menos de 3 milhões de bitcoins para serem produzidos. Só que a questão é que desses 21 milhões, uma boa parte já vai ter sido perdido ao longo do tempo, então fica mais escasso ainda. E embora a produção ela ainda esteja continuando, a gente pode falar que há uma taxa de inflação também no Bitcoin, assim como há em outras moedas, ela vai ficando menor a cada 4 anos, nos eventos chamados de halving, né? Quando a recompensa dos mineradores pela solução de cada novo bloco é cortada pela metade. Então o que nós temos é algo que é muito escasso, que possivelmente vai ser mais escasso do que a gente imagina ao longo do tempo, com uma produção que está ficando cada vez menor e com uma demanda que está ficando cada vez maior, porque toda vez que eu faço um vídeo aqui falando sobre Bitcoin, por exemplo, eu acabo convertendo novas pessoas para conhecer essa criptomoeda. E não só eu, né? Tem muito mais gente falando desse conteúdo, até especificamente dedicado a esse tipo de conteúdo. Então a tendência é uma demanda maior para algo de uma oferta limitada. Enquanto na moeda fiduciária a tendência é uma oferta maior para uma demanda que pode vir a ficar menor ao longo do tempo à medida que aquilo vale menos. Com as pessoas deixando de acreditar no real, por exemplo, para começar a fazer suas economias em dólar, como já vimos aqui no Brasil em vários episódios, o real nossa 10ª tentativa de moeda, ou em outras moedas, né, criptomoedas eventualmente, e o Bitcoin. Então não acho loucura qualquer tipo de previsão que fale em Bitcoin a R$1 milhão. Agora, quer dizer que vai acontecer? Não. Assim como todo o resto das coisas que eu falei aqui, porque há sempre muita incerteza ao longo do caminho. Mas, pensando em termos lógicos, eu acho que deu para mostrar aqui que eu não estou viajando nas minhas ideias. Pode ser que não aconteça porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas você entende que se essas coisas que eu coloquei aqui se materializarem, muita gente até vai falar, pensando em termos retroativos, é óbvio, tinha as condições para aquilo de fato acontecer. Como eu acho verdadeiramente que tem. E nem tudo vai ser positivo, tem coisas negativas aqui, a crise previdenciária com certeza
certeza afetaria muita gente. E justamente por isso eu acho interessante que você leve em conta essas ideias discutidas aqui no seu planejamento futuro. Tanto na hora de escolher onde você vai investir o seu dinheiro, né? Muita gente vê a China como um mercado amigável ao investimento. Eu não vejo, por outros motivos também, mas quando eu olho a questão demográfica também penso que não vai crescer tanto assim no futuro. Continue gostando dos Estados Unidos, essa questão demográfica ajuda a gostar de lá. Continuo gostando de cripto e estou me planejando para não depender de nenhum tipo de pensão estatal no futuro. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse seu comentário aqui, acabou ficando um vídeo muito longo, mas acredito com conteúdo muito valioso. E se inscreva no canal para continuar apoiando o nosso trabalho, para que você mais rico possa crescer cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima.